ex-candidato do PT, derrotado na eleição municipal de 2016 e na eleição presidencial de 2018, Fernando Haddad, não descarta uma vitória de Jair Bolsonaro no próximo ano. Segundo o portal Metrópolis, o petista considera a onda Lula já ganhou arriscada. Em conversas nos bastidores com outros petistas, Haddad teria avaliado que, apesar de institutos de pesquisa indicarem uma reprovação alta do atual governo, Bolsonaro ainda tem força e mantém apoio de parte considerável do empresariado brasileiro. Para o petista, seu partido não pode baixar a guarda. Outro que falou sobre Bolsonaro na eleição do ano que vem foi o ex-presidente Michel Temer. Para ele, o atual chefe do executivo não deveria se candidatar em 2022. Abre aspas, eu diria que não convém você se candidatar, fecha aspas, falou Temer. José Maria, nem o PT está acreditando muito nas pesquisas? Ou será que 7 de setembro deu um sinal importante para eles para realmente ter que baixar a bola? Quando as pesquisas estão fáceis demais, até o santo desconfia, né? A história é a seguinte, nós estamos ainda com o processo aberto para 2022, ou seja, o ano que vem. Em outras ocasiões, esse era um momento em que os partidos já estavam ali definidos, preparando exatamente as suas bases eleitorais e fazendo a campanha. Desta vez, não. A situação está aberta. O que a gente sabe é que o presidente Jair Bolsonaro, como de praxe todo presidente da República, né, vai para o segundo turno. Ele ainda fala na condicional, se eu for candidato, porque o processo político no Brasil ele é muito hipócrita. Não se pode dizer que é candidato a não ser depois da convenção nacional. Existe uma fase ali de pré-candidatura, mas você só pode ser candidato e assumir como tal e pedir voto depois da convenção nacional. Existem prazos para que isso seja definido. Então, as pesquisas se apaixonaram pelo ex-presidente Lula. Estão dizendo, inclusive, que ele ganha no primeiro turno, que ele pode ganhar no primeiro turno. Eu acredito que o Lula pode nem ir para o segundo turno. Acho, aliás, que o Lula não será candidato, não tenho nenhuma informação, mas olhando assim o jeitão, olhando o geral, olhando a idade do Lula, o jeito dele, né? A gente fica com a impressão de que ele não será candidato em 2022. E o que está acontecendo? Há uma tentativa desesperada de se encontrar um nome de centro. E aí está muito difícil. Existem várias articulações, existem vários candidatos fazendo estratégia. Está o PSDB aí, imbuído numa disputa interna, né? Que seria uma ideia boa se fosse bem feita, que é essa disputa interna. E é muito importante que essas prévias eleitorais sejam abertas e sejam significativas para o partido, né? Mas o que a gente vê é que o PSDB está ficando dividido. Em vez de unir, está se dividindo. Com a saída do Tasso Gereissati aí, ficam 3 candidatos, mas na prática 2. Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, contra o João Dória, governador de São Paulo. É conversado aqui e a situação ainda está indefinida. No Partido dos Trabalhadores, existe no regimento interno a possibilidade de prévias eleitorais. Mas esse artigo dá o significado de prévia a Lula. O candidato é quem o Lula quiser. E isso acaba isolando o Partido dos Trabalhadores de coligações. O PDT já entendeu isso muito bem e o partido diz que vai com Ciro Gomes, que este é o nome e tal, e pronto. Então, quem tem um candidato não se alia a outro, né? Acontece que vem as pesquisas eleitorais. Eu me lembro do candidato do interior que fraudava todas as enquetes. Quando a rádio estava fazendo, ele ligava, colocava a sua família para ligar para a rádio. Quando era cupom, ele comprava e, no final, abria as urnas e ele não tinha voto. Não era nem um segundo. E ficou decepcionado porque acreditou na própria mentira. É evidente que tem alguma coisa errada nessa pesquisa, que indica uma dianteira tão grande para o ex-presidente Lula, e a gente não vê isso na prática. Ou seja, onde moram, quem são, como vivem e onde estão os que respondem essas perguntas de alguns institutos de pesquisa, né?
Na verdade, não existe instituto de pesquisa. O que existe é uma empresa que gera lucro e que quer lucro, né? E que vive de clientes e que faz lá as suas pesquisas e dá o resultado que quiser, né? Mesmo que houvesse uma seriedade nisso, a pesquisa, como técnica, como cálculo autorial, é inegável que funciona. Mas a implementação da pesquisa, das perguntas, tudo isso pode interferir. E principalmente essa presencial, isso inibe. Nenhum país, os Estados Unidos não usam mais a pesquisa presencial, tudo por telefone. Algumas empresas estão fazendo por telefone já aqui no Brasil e dá resultados diferentes. Porque diz, aperte aí, quem você vai votar? Aperta o 2 no telefone. Enfim, essa é a pesquisa que está mais moderna. Portanto, é natural que se desconfie dessas pesquisas. E natural que se desconfie do PT. Já ganhou? Isso está errado, não está? Ninguém acredita nisso, só o PT. Cristina Grêmio, essa fala de Haddad tem a ver também com os maus resultados do PT nas eleições de 2018 e também 2020? Provavelmente também com o óbvio que a gente vê nas ruas, né? Com as recentes tentativas de pré-campanha do presidente Lula no Nordeste, o reduto eleitoral do PT, sem conseguir atrair atenção de correligionários, nem mesmo sindicalistas, nem mesmo o pessoal do MST, não tinha gente para receber o presidente Lula. A gente viu vários vídeos aí de população do Nordeste colocando nas redes sociais. Claro, dentro do ambiente interno onde ele era recebido, tinha ali 10, 15, 20 pessoas, conforme a reunião agendada, mas na rua não. Então, negar isso e principalmente fechar os olhos para o que aconteceu no Brasil em 7 de setembro e dizer que as pesquisas estão certas, realmente é se enganar, né? Eu acho que pela primeira vez eu tenho que concordar com o Fernando Haddad, ele está certíssimo quando diz que esse clima de já ganhou, assim, de forma tão antecipada, não é saudável, não é nem saudável a palavra, mas não é o melhor, né, para o partido, porque o partido está sendo, de alguma forma, ridicularizado pelos fatos. Né? Quando a gente olha e não vê apoio ao partido nas ruas, não dá para acreditar em apoio maciço, como disse o Zé, quem são esses que respondem às pesquisas, né? Acreditar em apoio maciço por esses que respondem às pesquisas que nós nunca sabemos quem são. Agora, eu concordo com o que disse o presidente Bolsonaro, voltando lá na nossa pauta número 1 do programa. O Lula não está morto, né? E tanto não está morto e tanto tem força que ele dobrou o STF. Olha isso. Ele conseguiu fazer o STF acabar com a Operação Lava Jato. Ele conseguiu que o STF aprovasse descondenações. Ele conseguiu colocar sob suspeição o ex-juiz Sérgio Moro, que era, pelo menos na parte da atuação dele no judiciário, um herói nacional. Há muitas críticas depois, quando ele foi para a política, mas ele era um herói nacional e ainda é visto assim quando olhado no âmbito do trabalho no judiciário. Então, ele tem força. Agora, realmente, o clima de já ganhou assim antecipado, mas o mais curioso dessa nota que você leu, Gabriel, eu estou aqui tentando entender até agora, foi o que o presidente Temer quis dizer. Eu diria que não convém você se candidatar, falando para o Bolsonaro, não convém, o que tá embutido aí nesse não convém do ex-presidente Temer? Mistério. 7h35. Ana, quero te ouvi-la também. 1 minuto e meio. Olha, Gabriel, eu acho que nem vou precisar desse 1 minuto e meio, não. Acho que o Zé já colocou tudo muito bem aí encapsulado. A Cris também trouxe outro ponto muito interessante e que eu acho que ficou bastante exposto desde 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que é como o Lula tem poder no STF, como o Lula tem poder no judiciário, e isso é uma coisa que temos que pensar muito, né, nas próximas eleições, exatamente como o presidente Bolsonaro disse na entrevista de ontem, que 2023, o vencedor de 2022 vai indicar aí 2 nomes para o STF. Agora, a questão concordo com a Cris que o Lula tem uma força aí nos bastidores muito grande ainda.
mas essa força não se reflete aí nas ruas. Eu acho que até 2022 tem muito chão ainda, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas vai ser muito estranho se as pesquisas que o Zé comentou, se elas não refletirem as ruas. Não adianta ter a pesquisa, não adianta ter o STF ou o Judiciário, se as ruas não refletirem esse tal apoio, né, ao PT. E isso, obviamente, levanta aí, né, todos os alertas do povo brasileiro em relação às urnas que não são invioláveis, como muitos iluministros querem vender aí para a nação brasileira.